Amém, glória a Deus. Fique à vontade, irmãos. Nós vamos começar aqui. Então, na primeira sessão, a gente estava falando acerca de que quem é fiel, Jesus falou que aquele que não é fiel no mínimo, também não é fiel no muito. E basicamente foi uma introdução para começar a mostrar como o assunto de finanças não só é um tema abordado muito abrangentemente na Bíblia, mas como é de suma importância para que a gente possa realmente viver a vida que o Senhor tem para nós. A gente precisa entender a posição que a finança deve ter na vida de um filho de Deus, para que a gente possa provar do que Deus tem para nós. Então, basicamente, a gente viu que as finanças é a mordomia, quer dizer, é a parte em que nós somos mordomos de Deus, a parte mais básica e é a primordial, é o início de tudo, certo? E eu até me lembro agora que eu comecei a contar um pouquinho de como a Márcia, quando ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e o Senhor mostrou para ela ir para Florianópolis, como ela teve uma mudança repentina e drástica da entrada financeira que ela tinha. Então ela ganhava um bom dinheiro aqui em São Paulo. Eu até achei, cara, me dei bem, vou casar com uma rica, vou viajar o mundo, mano, passear para Havaí. Não era tão rica assim. E quando ela me conheceu, as coisas financeiras... Então, ela deve ter pensado, meu Deus, onde é que eu me meti, né? Mas, basicamente, foi uma das primeiras coisas que ela teve que lidar. E eu me lembro, vários momentos, ela chegar e vir falar comigo, a gente falando sobre as questões financeiras e tal, e caramba, né? E agora? A coisa tá difícil e tal. E ela, por vezes, ela pensou em cara, será? Acho que eu tô viajando, acho que eu tô vacilando. Não pode isso ser de Deus e eu estar aqui e estar passando por essa dificuldade financeira. E daí eu falava para ela, olha, mais precioso do que o ouro é a prova da tua fé. Então, quer dizer, melhor do que tu ter bilhões dentro do banco é você ter fé. Não tem nada mais valioso do que a fé. Então eu falava para ela, olha, a prova da tua fé é mais preciosa do que o ouro que perece. Então melhor do que tu ter ouro é tu ter a fé, e o Senhor está trabalhando essa fé. E a questão é, a palavra de Deus fala que Deus ele não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta com o mal. Deus não tenta ninguém com o mal. Mas a verdade é que às vezes o Senhor, sempre que o Senhor te chama para tu dar um passo na direção do que Ele quer te mostrar, isso vai te espichar no que Ele tem para você. Sempre. E Ele te chama para você ir para um lugar onde você vai encontrar desafios maiores. Não é que Ele vai colocar os desafios, é que Ele quer te levar para um propósito estabelecido no coração dEle. Mas você precisa passar por todos esses passos para poder chegar nesse processo. Não porque Deus ele não é capaz de te fazer avançar por isso, mas porque a gente precisa deixar coisas para trás nesse processo. Certo? E então basicamente foi uma das primeiras coisas que a Márcia teve que aprender, uma das primeiras coisas que ela teve que lidar foi isso. E eu agora consigo entender bem melhor. E é muito interessante, depois eu vou contar um pouco mais em detalhe o testemunho da nossa vida em relação a isso, mas quando ela conseguiu um emprego relativamente bom, onde ela passou a ganhar R$2.000 e poucos mais comissão, era R$600 que ela ganhava, imagina. E daí passou a ganhar R$2.000 e poucos mais comissão. Foi quando o Senhor começou a falar, eu quero que você largue tudo e viva tempo integral para o trabalho que eu tenho para você. Eu quero que você largue o emprego, confie em mim, eu vou te vestir, eu vou te alimentar, eu vou suprir as suas necessidades. E bem na hora que ela estava não, agora é legal, agora eu vou estabelecer as minhas finanças, agora eu vou avançar e tal. Mas é aquilo, ela passou, eu e ela passamos por esse processo de ter que confiar no Senhor nas finanças, para que então o Senhor pudesse nos chamar a um passo mais profundo, onde a gente teria que confiar ainda mais nele, certo? Aqui onde nós estamos nos espichando. Essa casa aqui é um espicho do Senhor. Não estamos aqui porque queremos morar numa casa grande, estamos aqui porque o Senhor mostrou esta casa, mostrou o princípio, a visão que Ele tem para o que está começando aqui, e é necessário isso aqui, mas, vou te falar, está espichando a nossa fé. E eu me lembro que quando o Senhor falou para nós, olha, basicamente mostrou que a gente tinha que mudar de onde a gente estava, a ideia que eu tinha para conseguir uma casa grande era mais ou menos a ideia
que eu tinha, eu usei de experiência o que eu tinha vivido no grupo missionário em que eu nasci. Então, basicamente, o que eu pensei? Eu falei, eu vou encontrar uma casa grande, que está para alugar há muitos anos, ou está para vender há muitos anos, que está, largada, vou falar com o dono, ver com ele se ele pode deixar mais barato, para gente pagar um preço mais simbólico, e eu vou organizando a casa, vou ajustando a casa e tal. E isso foi a primeira coisa que eu pensei. E o Senhor mostrou essa casa, Ele falou, é essa casa, Ele mostrou de várias maneiras, a gente pode depois falar para vocês, mas a gente sabia que era essa casa, falei com a mulher, falei exatamente isso, e daí passou um tempo, passou uns 2, 3 dias, ela mandou uma mensagem, eu me lembro que eu estava sentado com o Felipe, cadê o Felipe? Estava sentado com o Felipe, fazendo discipulado, e daí ela manda uma mensagem, a Márcia mandou uma mensagem dizendo, essa mensagem da mulher, e a mulher dizendo, olha, não tem como, não dá, porque a gente está pedindo tanto e não dá para fazer, dá para chegar até tanto, mas basicamente era um desconto, nada, não era o que eu estava pensando. E nesse momento, bum, bateu em mim e eu fiquei não, calma aí. Ele sabe que é da vontade de Deus a gente alugar essa casa. A gente sabe, o Senhor mostrou como não, não existe não quando Deus deu sim. E daí eu falei, não, mas como é que pode isso? Não, mas não pode ser isso. Eu falei, a não ser que eu estou pensando errado. A não ser que o Senhor quer que eu dê um passo maior de fé. A não ser que o Senhor quer que eu pegue essa responsabilidade e creia nele que Ele vai suprir o necessário para estar nessa casa. Daí eu comecei a pensar, cara, se um ímpio, alguém que não crê em Deus, pode trabalhar, ganhar dinheiro e alugar uma casa dessa, quanto mais um filho de Deus. E daí o Senhor começou a mostrar isso e basicamente eu entendi. Eu falei assim, cara, e eu comecei a falar isso e o Felipe falou, cara, quem é que tá falando, tu ou Deus? Eu falei, eu acho que os dois. Porque eu começou a simplesmente vir assim, cara, só se eu tô pensando errado, eu tenho que mudar a minha mente. Então, daí fez todo sentido, o Senhor quer, porque para o que o Senhor nos mostrou, a imagem que a gente tem de coisas que a gente sabe que vai acontecer, eu preciso expandir a minha fé nessa área. Preciso expandir. Então, eu sei que eu ficar num lugar onde eu pudesse ficar confortável não é o que Deus queria. Então, Ele quer sim que a gente expanda isso. Então a gente tomou essa decisão de vir pra cá e tal. E é muito interessante que no dia, a gente estava lá conversando, eu falei isso e então é isso, cara. E daí ele abriu o celular, pegou o primeiro versículo, que era o versículo do dia. Ele nem sabia, ele abriu e falou, cara, ele largou o celular, falou assim, não sei de nada. Ele largou o celular e estava escrito, fala que se Deus alimenta os pássaros dos céus, não muito mais cuidará de vocês, ó homem de pequena fé. Então basicamente, cara, Deus está cuidando de você. Então, e de novo, se a gente não aprende, se você não é fiel no mínimo, se você não é fiel na riqueza da injustiça, quem vos dará as verdadeiras riquezas? Como é que você quer realmente viver e experimentar o que Deus tem para você de coisas muito maiores do que finanças? Se você não está sendo fiel na parte das finanças. E ser fiel, não estou dizendo de apenas agir de maneira correta com as suas finanças. Não é isso. Mas agir com fidelidade em relação a como Deus vê as finanças na tua vida. Entendeu? Então, tu ajustar isso, você entender que você é mordomo de Deus e tudo que tu tem é dele, a tua vida não é mais tua. Então a gente falou isso, como a fé para as finanças é algo principal, é algo primordial, é de começo, é começando, não é algo lá para frente, é começando. E a gente viu aqui como a falta da sujeição a Deus para a questão das finanças impediu o jovem rico de ser salvo. Certo? Quando o Senhor falou, vai, vende tudo que tem, porque ele percebeu que ele era servo das riquezas, ele voltou triste. E ele, ali naquele momento, não provou a salvação do Senhor, certo? Então, agora está falando sobre a questão de não poder servir a dois senhores. Então, não só as finanças, elas são algo primordial, algo básico, algo inicial na vida do cristão, como também as riquezas, ela é um senhorio. Todo mundo que nasce nessa terra, você nasce debaixo do senhorio das finanças. O que eu quero dizer com isso? Você nasce nessa terra onde você precisa comer, onde você precisa trabalhar, e você nasce debaixo de uma maldição chamada o seguinte: com o suor do teu rosto tu ganhará o pão de cada dia. Isso é maldição, por causa do pecado. Estou dizendo que não é para a gente trabalhar, não. A palavra de Deus fala em Tessalonicenses, aquele que não trabalha também não coma. Deus não é a favor de vagabundagem. Mas a palavra a gente nasceu debaixo desse sistema onde, cara, para tu ir daqui até ali você tem que gastar dinheiro. Para tu viajar você precisa gastar dinheiro. Para você comer você precisa gastar dinheiro, certo? Para você viver você precisa gastar dinheiro. Nós precisamos de dinheiro para sobreviver. Então todo mundo nasce como? Olhando para o dinheiro e correndo atrás dele.
A gente vive nesse pensamento, a gente nasce debaixo dessa servidão das finanças. E Jesus falou que tu não pode servir a Deus e a Mamon. Ele não falou que é difícil. Ele não falou que com muita dificuldade você vai conseguir. Ele falou, é impossível. Se você não te livrar da servidão das finanças, você não vai conseguir servir a Deus. Então, implica-se que se você serve a Deus, as finanças não é mais o que dita a tua vida. Porque se as finanças ditam a tua vida, basicamente é o seguinte, você vive de acordo com as finanças. Você vai lá para o Senhor Finanças, você fala, Senhor Finanças, quantos filhos eu posso ter? Você fala, 1 ou 2, a não ser que eu consiga um trabalho melhor. Tu vai lá, Senhor Finanças, será que eu posso morar lá em tal lugar? O Senhor Finanças define onde você mora, quantos filhos você tem. O Senhor Finanças define o que você vai estudar, para o que você vai se formar. Você gostaria de ser, o teu desejo do teu coração é ser um artista plástico e você vai ser um engenheiro porque você precisa ganhar dinheiro. O artista plástico não tem tanta certeza de ganhar dinheiro quanto um engenheiro. E daí tu pergunta, Senhor das Finanças, Senhor Dinheiro, o que eu devo fazer como trabalho? Vou fazer uma pergunta para você. Por que você trabalha? Qual é o propósito de você trabalhar? Pensa com você, não precisa responder. Por que você trabalha? E se a tua resposta é eu trabalho porque eu preciso pagar as contas, você se fez servo dos homens. Se fez servo das finanças. Você fala, Natan, mas a gente precisa. A palavra de Deus fala que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. Então você deve ter para alimentar teu filho, deve ter para cuidar da tua família, certo? Verdade? Amém? Certo? Só que a questão é, enquanto a razão do porquê você está trabalhando é simplesmente porque você tem que pagar contas, você não entendeu a razão das finanças na tua vida. Amém. A palavra de Deus fala, vocês foram comprados pelo Senhor, não vos façais servos dos homens. Daí tu pode falar, mas o mesmo Paulo também falou que aquele que é servo, aquele que é escravo, que trabalhe de todo o coração, quer dizer, sirva o seu Senhor basicamente de todo o coração. Sim, mas ele fala para servir ao Senhor como ao seu Senhor, ao seu dono, certo? E no contexto está falando de escravo e dono de escravo, está falando sirva o teu dono como ao Senhor, certo? Porque do Senhor você vai receber a recompensa. Então mesmo numa situação onde o cara é escravo e não tem o que ele fazer, não tem como o cara virei cristão, falou, viu? Tô indo embora. Não dá, você estava preso debaixo da servidão. Mas ele fala, agora você serve ele melhor ainda, porque você vai fazer como ao Senhor e não aos homens. Porque aquele que é escravo é liberto do Senhor. Você é livre mesmo sendo escravo de um homem. Mas o que ele está falando é, muda o teu coração, serve agora ele melhor ainda. Por quê? Porque eu estou servindo o Senhor e não a ele. E dessa maneira eu sou ornamento da doutrina de Deus. Eu posso ser um ornamento da sabedoria de Deus pela minha vida demonstrada na minha servidão a esse cara. Mas eu não sou servo das finanças. Eu não sou servo dele. Eu sou servo de Deus. Amém. Então, se você trabalha apenas para pagar suas contas, brother, teu foco está errado. Teu foco está errado. Você fala, qual que é a motivação então de eu trabalhar? E nós vamos falar mais sobre isso mais profundamente. Mas a razão de tu trabalhar deve ser Jesus. Amém. Por que eu estou trabalhando naquilo? Por quê? Será que é só para pagar a conta? Com certeza não é. Não quer dizer que Deus ele não tem um trabalho para você. Não quer dizer que não seja vontade de Deus você estar no trabalho que você está. Mas a verdade é, o trabalho, o salário que você ganha desse trabalho deve ser a última coisa, a última recompensa, assim por dizer, ou o último propósito de você estar trabalhando. Você é chamado à luz do mundo. Você é o sal da terra. Se o sal perdeu o seu sabor, para nada mais presta a não ser lançado na terra e ser pisado pelos homens. Você é o sal da terra. Você está para mudar o ambiente onde você está. Você é chamado para ser eclésia. Certo? Você é a igreja de Deus, a eclésia. Deus quer entrar em todas as áreas da sociedade com pessoas que não só proclamam o nome de Jesus Cristo, mas demonstram o reino de Deus em espírito e poder. Aleluia. Que demonstram a razão da vinda de Jesus Cristo no exemplo da sua própria vida. Para que as pessoas possam olhar para você e chegar para você e falar, cara, qual é a razão da tua esperança? Por que tu tem uma expectativa diferente? E na oração que a gente fez no começo, tem um versículo que fala,
Paulo fala para Filemão, fala, eu oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz. Entenda o seguinte, nós não temos fés diferentes. O que eu quero dizer com isso é, eu não tenho uma fé e o Marcelo tem outra fé. O Natan tem uma fé tanta, o Bruno tem uma fé tanta, não é verdade? Jesus, ele é o autor e consumador da fé. A fé vem pelo ouvir e do ouvir pela palavra de Deus. Não é o assunto hoje, mas quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você recebe a própria fé de Deus. Na verdade, a única maneira de você se salvar é através dessa fé sobrenatural que tu não possui em você mesmo, ela vem embutida na palavra de Deus. Você escuta a palavra de Deus, gera essa fé, você concorda com ela, a transformação acontece, Deus vem habitar dentro de você, você se faz um só espírito com o Espírito do Senhor e você passa a ter o espírito de fé. Então fé não é um problema para quem é cristão. Só que a comunicação da tua fé, quer dizer, a demonstração efetiva dessa fé, ela vai variar de cristão para cristão. Por quê? Por causa do conhecimento de todo bem que em ti há em Cristo Jesus. Então eu oro para que a comunicação da tua fé se torne eficaz através do conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Daí em Colossenses Paulo fala, olha, o mistério que estava escondido dentre todos os tempos, em todos os séculos, foi revelado agora aos gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Então você deve viver de uma maneira onde a tua esperança e expectativa é completamente a expectativa do mundo, e as pessoas devem chegar para você e falar, mano, como assim, cara? Como é que você vive dessa maneira? Como é que você pensa dessa maneira? Como é que você fala dessa maneira? Como é que você tem essa vida que você tem? E você possa responder para ele e dizer da esperança da glória, que é Jesus Cristo em você. Então, você não tem um problema de fé, você tem fé. A questão é que você precisa deixar ela comunicar através do conhecimento de quem você já é quando você nasceu de novo em Cristo Jesus. Certo? Tá. Mas a questão é, não sei porque eu entrei nisso. A questão é, a gente tem que, basicamente isso. A gente tem que começar realmente a entender o porquê que eu faço cada coisa que eu faço na minha vida. E se o centro não é Jesus, está errado. Então, por isso que eu digo, todo mundo é chamado a tempo integral no ministério. Amém. Todo mundo é chamado a tempo integral no ministério. Isso não quer dizer que você vai largar teu emprego. Isso não quer dizer que você vai a tempo integral ser um missionário ou um pastor, não é isso que eu estou falando. Estou falando que você é chamado a tempo integral para ser um filho de Deus. Não tem nenhum momento que você tira a capa de filho de Deus e agora eu vou para o trabalho. É o que eu estava falando no começo, a gente tenta separar a nossa vida secular da vida de Deus. Não existe isso. Não existe isso. Você é filho de Deus sempre e você deve agir como tal. Então se você está no emprego que você está, Deus pode estar usando aquele emprego para te prosperar? Sim, óbvio, Ele usa, certo? Mas não é a razão principal. Então a pergunta deveria ser, Senhor, a tua oração deveria ser, Senhor, por favor, Senhor, me ajuda, me arranja um emprego naquele lugar, porque eu estou precisando de um aumento de salário, eu preciso comprar isso, isso, aquilo e tal. Esse não deveria ser a tua oração. A tua oração deveria ser, Senhor, eu estou nesse trabalho, porque tu me mandou estar aqui, onde você quer que eu esteja? Tem alguma mudança que você tem para mim? Tem algum outro lugar que você quer que eu vá? O que você quer que eu faça? Tua pergunta deve ser essa. Finanças deve ser o último. De novo, se finanças fosse o foco, a gente não teria feito o que Jesus falou para a gente fazer. Quando Ele falou, olha, eu quero que vocês larguem tudo e confiem em mim para suprir todas as necessidades. Eu vou te vestir, eu vou te alimentar, eu vou suprir tudo que vocês precisam. Amém. E a gente vai contar o testemunho ainda para vocês, mas quando o Senhor falou isso para nós, e a gente estava, o Senhor faz tudo perfeito, mas o Senhor estava mostrando, tem o testemunho desse cara aqui atrás, esse George Miller, como ele vivia dessa maneira, ele nunca pedia nada para ninguém, e a gente falou, eu e a Márcia, a gente orou para o Senhor, falou, Senhor, então se tu quer que a gente viva dessa maneira, a condição é o seguinte, condição não, mas é a posição, o entendimento que a gente teve foi o seguinte, Senhor, se tu supre, então ninguém vai saber das nossas necessidades. Nós não vamos falar para ninguém. Ninguém vai saber. Você vai ter que suprir. Não importa. Ninguém vai saber se a gente tem necessidade ou não. E cara, já faz uns 4 anos que nós estamos vivendo dessa maneira, desde que a gente largou tudo. E não foi uma, não foi duas, não foi 3, não foi 4 vezes em que a gente precisava de dinheiro, não tinha dinheiro. A gente falava um com o outro, Natan, ainda não entrou dinheiro. E tudo que eu podia falar é, Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. E no último momento, cara, no dia de pagar a conta, meia hora de fechar o banco, entra um depósito com valor exato para a gente pagar. Isso aconteceu algumas vezes. Algumas vezes. Não foi uma, não foi 2, foram algumas vezes. Tá? Então, mas a primeira coisa que a gente teve que entender é tipo, mano,
Finanças não é o foco é o reino de Deus, daí todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então se você trabalha, é porque o reino de Deus é o foco. Você quer trazer o reino de Deus e manifestar naquele lugar que você se encontra. Manifestar o reino de Deus no teu trabalho, manifestar o reino de Deus onde você está. Às vezes Deus quer te colocar numa posição de juiz para você fazer justiça. Para você sim pregar o evangelho lá onde você está, para você sim demonstrar o reino de Deus de outras maneiras, mas também para tu ser um justo juiz, que determina justiça, que faz justiça ao órfão, que livra a viúva. Tá entendendo? Que liberta o aflito. Talvez Deus quer que tu seja um político, mas para que ser um político? Para você poder estabelecer o que agrada a Deus na política. Ah não, cristão não se deve se misturar com política. A palavra de Deus fala para a gente orar para os líderes. Se é para a gente orar para que a gente tenha uma vida sossegada, de se estranhar que a gente não pode participar. Se é para a gente orar para mudar, por que não ser um que vai estar trazendo essa mudança lá dentro? Se tu é um professor, é para você, cara, destruir essas mentiras e poder guiar as crianças no caminho do Senhor. Amém. A minha mãe agora ela trabalha com assistência social e ela trabalha basicamente em questão de achar famílias para órfãos. Amém. E às vezes a mãe ficava meio assim, tipo, porque ela participou do mesmo grupo missionário. Teve uma época da vida dela que ela largou tudo para fazer parte desse grupo. E às vezes antes ela pensava, pô, caramba, mas né, eu gostaria de estar fazendo algo mais, e tipo, realmente estar entregando tudo para o Senhor. Eu falei, mano, você não está entendendo. A verdadeira religião pura e imaculada é ajudar as viúvas e os órfãos nas suas necessidades e guardar-se incontaminado do mundo. Você está fazendo exatamente o que a Bíblia chama como a verdadeira religião. Você está trazendo órfãos e colocando em família, sendo guiada pelo Espírito de Deus. E tem inúmeros milagres que a mãe poderia falar, de 4 crianças, a dificuldade de tu achar uma família que é pegar 4 crianças, uma de 12, outra de 7, outra de 8, outro de 4, outro de 3... E uma família queria pegar tudo, a chance é que vai desmembrar, a chance é de desmembrar, uma criança ir para cada família. E Deus guiar ela e conseguir uma família para 4 irmãos juntos. Uma menina que está com 16 anos, com 17 anos, com 18 anos, acabou, ela tem que sair do abrigo e já era, ela tem que seguir a vida dela. E com 17 anos consegue uma mulher para ser a mãe dela, com 17 anos. Está fazendo justiça, está demonstrando, estabelecendo o reino de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, tão importante quanto um pastor pregando. Tão importante quanto missionário na África, tão importante quanto alguém que largou tudo para servir Jesus. Se você largou tudo para servir Jesus, você vai falar, Senhor, eu estou aqui porque é a tua vontade, o que você quer que eu faça? E pode ser que onde você está não é onde Deus quer. Então a primeira coisa que você deve fazer é tipo, Senhor, pode ser que eu esteja fazendo só a minha viagem, fazendo a minha viagem pedindo para tu abençoar. Quer saber? Senhor, eu não quero isso. Eu quero viver a tua vida que já é abençoada. Quero viver o que tu tem para mim. Senhor, mostra para mim. Eu não quero viver minha própria vida. O primeiro ponto é você se render, falar, Senhor, eu não quero fazer minha vontade. Não é o dinheiro que vai definir o que eu faço da minha vida. Não é o mamon que vai definir o que você faz da tua vida, mano. Senão, como é que você vai realmente obedecer ao Senhor? Quando o Senhor falar, olha, eu quero que você saia daqui e vá para lá. Você não vai fazer. Você vai pedir para o Senhor dinheiro se pode. Ô Senhor Finanças, eu posso fazer aquilo que o Senhor está falando para eu fazer? Não dá, vai faltar dinheiro. Você não vai fazer nada. Você não vai servir o Senhor. Você não vai conseguir cumprir isso. Continuando. Colossenses 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Por isso que riquezas é um senhorio páreo que eu quero dizer é tão poderoso a você se tornar servo dele quanto Deus. Ele fala que a avareza é idolatria, é outro Deus. De novo, reforço, não quero ser redundante, quero reforçar. Não tem como você servir a Deus se você serve a Mamon. E se você quer servir a Mamon, quem quer servir a Deus? Todos vocês, senão vocês não estariam aqui, não é verdade? Você está aqui porque você quer servir o Senhor. E talvez você já está servindo o Senhor. Mas a realidade é que o Senhor simplesmente quer mostrar. Eu já estava querendo servir o Senhor e o Senhor começou a mostrar isso. Tipo, cara, você precisa confiar completamente em mim. Você precisa... Dinheiro não é o foco. Certo? Avançando. Mateus 6, 24, 25. Apenas repetindo de outra parte esse versículo que é parecido com o outro lá, só que tem uns detalhezinhos a mais. Então, Mateus 6, 24, 25 fala assim:
Ninguém. Fala ninguém. Deu só isso, tá? Ninguém, porque a pessoa vai repetindo tudo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro. Deixa eu só dizer uma coisa pra você, tá? Deus odeia. Deus odeia. Só pra vocês entenderem, tá? Que às vezes passa uma ideia de amor de Deus deturpada. Jesus, ele veio, o Cordeiro de Deus, ele veio tirar o pecado do mundo. Ele é a misericórdia de Deus, ele é a graça de Deus, ele é o amor de Deus, ele é o mesmo que vai pisar o lagar da ira de Deus e vai respingar sangue nas suas vestes. É o mesmo Jesus. Por que eu quero dizer isso? Não existe verdadeiro amor sem odiar aquilo que é contrário àquilo que tu ama. Então não existe, eu amo Deus e eu amo o pecado. Não, eu amo Deus e eu amo as finanças. Mano, irmão, não existe meio termo. É uma balança. Se você põe peso nessa, essa sobe. Se tu põe peso nessa, essa sobe. Não tem como tu conseguir equilibrar. Apesar que balança consegue equilibrar, nessa balança não dá para equilibrar. É ou um ou outro. Porque eu hás de odiar um e amar o outro. E olha isso. Ou se dedicará a um. Fala, dedicará. Dedicará. E desprezará. Fala, desprezará. Desprezará. O outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Olha o desprezará. Olha ali embaixo na caixinha. Tem a palavra grega para esse desprezará, é katafroneio. Não sei se estou falando certo, mas é isso que eu acho que é. Significa desprezar, desdenhar, pensar pouco ou nada sobre. Aqui está falando que para tu poder servir a Deus e não servir a mamon, você vai ter que se dedicar a Deus e pensar pouco ou nada em finanças. Uau. Olha que coisa doida, mano. Não parece loucura? Tipo, meu irmão, se eu pensar pouco ou nada sobre, vai dar tudo errado. Aqui está falando que ou você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Está falando que desprezar é você pensar pouco ou nada sobre. No número 2, pensar contrariamente, desestimar. Quer dizer, você tem algo em estima, você tira a estima disso aí, tu desestima isso. Isso não é mais o teu foco. Amém. Você não está pensando mais em dinheiro. Teu foco não é mais finanças. Teu foco é, Senhor, o que você quer que eu faça para o teu reino? Pô, eu quero que você pegue e compra 10 cestas básicas e dá para aquela família lá. Não, mas se eu der 10 cestas básicas, nossa, eu vou ter que tirar dinheiro do meu aluguel. E deixa eu só te explicar, Deus quer que tu pague teu aluguel, tá? Deus não quer que você deixe de pagar o aluguel. Ele quer que tu pague o aluguel e ele vai suprir o dinheiro para tu pagar o aluguel. Mas o que eu estou querendo dizer é, ele fala para tu fazer isso e você fica, não, Senhor, mas calma aí, e o meu dinheiro? Se você desestima, se você não pensa nisso, se você realmente pensa pouco ou nada sobre finanças, você não vai nem pensar, você vai, tá bom. E tu acha que vai faltar dinheiro para pagar o teu aluguel? Não, porque o propósito da tua vida e o teu foco é o reino de Deus. Você está botando... Nossa, meu amor, você vai vir aqui, você não consegue, você vai ter que sentar em outro lugar. Não, é porque eu tenho um testemunho muito legal. Conta. Bom, mas você vem aqui para ver aqui, ó. E meu coração para contar que foi muito legal. Nós tivemos Vem aqui, ó. Final de semana... Eu não quero aparecer, né? Nós tivemos um final de semana, uma conferência, né? E lá tem um casal que eles estavam dando testemunhos que eles estão trabalhando com... no lixão. E eles gostariam da oferta. Lixão. Eles trabalham só com pessoas, uma comunidade que é lá do Rio de Janeiro, essa comunidade é carente. E aí no final teve esse pedido de oferta. Para ajudar no ministério deles, né? E foi muito legal, assim, porque o Natan, né? A gente estava lá, eu estava num lugar, mas estava no outro. E daí ele falou, olha, ora para o Senhor vai colocar no seu coração a quantidade, você dá de todo o coração aquilo que o Senhor colocar no teu coração. E daí eu comecei a orar, né? Daí só que eu pensei assim, não, a Márcia que é minha tesoureira. A Márcia que é a nossa tesoureira, né? A tesoureira, ela que cuida das finanças. Eu falei, não, ela que cuida das finanças, Senhor, fala para ela. Que eu pensei assim, vai que eu recebo demais, né? Uma quantia muito grande, uma quantia muito pequena. Daí eu orei, Senhor, mostra para ela. Daí... Aí ele te deu. A senhora já falou com você. Eu falo, amor. Falou pra eu dar tudo que eu tenho na conta. Amém! Glória a Deus! Aleluia! Cara, nessa hora, a carne, ela quer falar assim, não, calma aí, mulher. Tem certeza que é Deus? Tem certeza que é Deus mesmo?
Não, porque se é Deus, tudo bem, né? Porque Santa Rama, se é Deus, tudo bem. Mas tem que ser Deus. A carne queria fazer isso. Como a gente já tem andado um pouco nisso, e de novo, a gente está aprendendo muito, mas tem andado um pouco, temos visto o que tem acontecido, eu só, tipo, amém. Né? Vai lá, foi lá. Peguei e fiz, né? Conforme o senhor falou, tchuki, tchuki, tchuki. Mandei embora. Aí chegou na segunda, né? Na terça, a vida normal, né? Como tem que ser, de estar Cuidando da casa, comprando as coisas, pagando, né? As nossas necessidades. E quando eu vi, faltou aquele valor, era exatamente o valor que eu tinha dado. A princípio, faltou naquele momento. É porque não tinha nada, daí entrou, mas ainda faltava. Não, daí entrou, mas ainda faltava o valor que a gente tinha dado. E aí, de repente, eu comecei a pensar, será que eu tive, né, uma misericórdia? Eu vi a Heidi falando, né, que ela doa todos os travesseiros dela em todas as viagens. E aí, Me explica direito, aquela viagem ela traz travesseiro para quando ela adorar o Senhor, se prostrada, ela tem um travesseirinho. E ela sempre, depois de que tá indo embora, ela dá para alguém aquele travesseiro. E aí... Dá os travesseiros pra ela, tipo, por que ela dá travesseiro? Ela doa os travesseiros dela, brincadeira. É o dízimo dela, hein, É o travesseiro. dízimo dela, não, porque é o dízimo, né? E aí, ela falou assim, tá, e agora eu ainda tenho mais 2 horas de conferência e eu preciso do travesseiro. E aí o senhor falou pra ela assim, não fui eu. Você que quis dar. Você que quis dar. Então, contigo. Sofro dano, né? E aí ela falou assim, então tem misericórdias, né, que são da nossa alma. E aí no momento... Que não necessariamente quer dizer que é errado, simplesmente que quando você realmente tem uma verdadeira misericórdia e você dá pra alguém, você sofre o dano com a alegria de ter dado aquilo. Amém. Entende? Eu vou chegar nesse ponto. E aí eu pensei no momento, eu tive misericórdia da minha alma por aquele casal. E agora, né, fiquei pensando, passou 5 minutos, assim, eu continuei fazendo mais coisas, abriu minha Bíblia, tem exatamente o valor, né, exatamente não, né, tem uma parte do valor que eu entreguei, e aí depois, no outro dia, veio um outro irmão e me deu aquele valor. E fechou. Né, e aí fechou exatamente o valor que eu entreguei da minha conta, que estava ali, né. E que agora a gente estava precisando para fechar as contas. Então, mesmo sendo... Só uma questão prática, você viu? Tipo, eu na minha mente, teve algo falando o contrário, tipo, não, calma aí. Ela, na mente dela, tipo, será que eu viajei na maionese? Em nenhum dos momentos a gente falou isso. Nenhum momento eu cheguei pra ela e falei, cara, eu acho que você tá viajando. Ou ela, tipo, eu acho que eu viajei. Isso é uma coisa muito importante, você começa a entender como é que funcionam os princípios do reino, e não quer dizer que você não vai ser tentado a olhar para finanças, tá? Você vai ser tentado. Constantemente vai ter coisas querendo fazer, principalmente quando você começa a se espichar, a dar passos maiores. Você vai tipo, meu Deus, mas é uma escolha. Não, Senhor, Tu é o Senhor da minha vida e é isso que define as minhas atitudes. Então, daí vem as coisas, mas você não deixa falar, você não fala, você não libera, você não vai pronunciar isso. Por quê? Porque as palavras têm poder de vida e de morte, certo? Amém. E aquele que ama vai comer do seu fruto, ou você come do fruto das suas palavras. Amém. Então, mesmo que eu tenha tido ali a misericórdia, mas a misericórdia do Senhor, porque o Senhor está comigo dentro de mim, Ele veio e supriu todas as minhas necessidades, Amém. né? Pelo que veio na minha mente. Ai, será que então foi a minha misericórdia, não o Senhor falando comigo, a misericórdia do Senhor com aquele casal? E não, né? Então veio esse pensamento, mas... mesmo assim, né? Amém. Tá bom. Glória a Deus. Estou sendo expulsa. É que daqui a pouco vão levantar a plaquinha ali, eu tenho que só passar aqui. Tá gravando. Tá gravando. Amém. A gente vai contar vários testemunhos aí, mamãe. Pode ficar aí. Na hora dos testemunhos eu te chamo. Não, tô brincando, pode. É só porque deixa eu falar aqui. Vem com a plaquinha. Não. Pode acrescentar uns 4 minutos aí. Então, de novo, aqui não é eu que estou dizendo. Jesus está falando que uma das coisas de você não servir as finanças é tu desprezar, tu pensar pouco ou nada sobre. E tu fala, como é que eu vou pensar pouco ou nada sobre quando eu que pago minhas contas? Não quer dizer que você não vai calcular, não quer dizer que você não vai, às vezes ter que fazer contas e planejar, eu vou pagar isso aqui agora. Não quer dizer isso. Significa que não é o teu foco, você pensa muito pouco. Basicamente você pensa só realmente quando você tem que pagar. Você vê, tá bom. Mas nesse caso, foi um caso desses, que o Senhor mostrou pra gente fazer algo e amém. E cara, tava 2 dias pra gente pagar o aluguel.
E a gente tinha aquele valor, que não era o suficiente para pagar o aluguel. E daí, quando me veio esse negócio, tipo, cara, será que é? Eu pensei, me veio ao mesmo tempo, acredito que é o Senhor, falando, cara, você não conseguiria pagar com aquele valor mesmo? Então abençoa outra pessoa. Você não ia conseguir pagar com aquilo mesmo. Por que te agarrar tanto a isso? Dá, meu irmão, vai, semeia. E amém. Então, e o Senhor não nos deixou. Eu estava ontem cantando a música para Márcia, uma música que é assim, acho que algumas pessoas aqui conhecem. Chegamos até aqui por fé, apoiados no Senhor, confiando em Sua palavra, e Ele nunca nos falhou. Então, tipo, cara, chegamos até aqui por fé, Ele nunca nos falhou, não é agora que Ele vai começar. Amém. Entendeu? Então, mas é isso, é tipo, o mundo quer fazer assim, oh, olha para as finanças, e tu, tipo, não vou olhar para as finanças, Senhor, Tu é meu Senhor, Tu que determina a minha vida, Você me mandou vir para cá, Você que cuida de mim, Você supre as minhas necessidades, eu confio em Você. E é constantemente isso, vai chegando um ponto que vai ficando cada vez mais natural você andar dessa maneira. Amém. No começo era tipo, lá dentro tava... E a Márcia chegava, eu me lembro que uma vez que era R$2.000, tinha que pagar R$2.000, era o dia de pagar a conta, e daí a Márcia chegou de manhã e falou, então amor, tipo segurando para não falar nada errado, ainda a gente tem a conta para pagar, tá? Eu tipo assim, cara, o que eu vou falar? Não tem nada que falar, por que você tá falando isso pra mim? Tipo, eu não tenho nada a ver com isso. E eu tipo, olha, Deus segundo as suas riquezas suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aleluia. Fecha a boca, lança isso, ponto, acabou. Não foi minha ideia, foi ideia dele. Foi passando o dia, ela chegava e falava isso de novo, eu respondia dessa maneira. Até que meia hora antes de fechar o banco. Na verdade não, 1 hora antes uma irmã liga e fala, qual que é a conta de vocês? A gente passou a conta para ela, e daí meia hora antes de fechar o banco, entrou exatamente a quantia de R$2.000 que a gente precisava pagar. E daí, então tipo, o Senhor é maravilhoso. Quando a gente não olha para as finanças, olha para Ele, escolhe honrar o que a palavra dele diz, e você estima Ele, você pensa muito e tudo acerca dele, pouco ou quase nada acerca de finanças, porque esse não é o teu foco. O teu foco é servir a Deus, é estabelecer o reino dele, é viver no reino dele, estabelecer no reino dele para onde você vai. Cara, não te preocupa, as finanças, Ele que lida. Aleluia. Ele que lida. Ele que vai cuidar disso. Depois ele fala assim, por isso vos digo. Então primeiro ele fala, ninguém pode servir a 2 senhores. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos. De novo. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Basicamente é o seguinte, tem algumas coisas para falar sobre isso aqui. Primeira coisa ele fala, ninguém pode servir a Deus e a mamon. E daí ele fala, por isso eu digo, não andais ansiosos. A palavra ansioso, ali embaixo, ali ó, tem o número 2, a palavra grega merimnal, que significa estar ansioso, preocupado. Olha, então primeiro significa estar ansioso, preocupado, também dá um entendimento de temeroso. Aqui está falando que servir a mamon é também, entre outras coisas, você estar preocupado, ansioso com o que tu vai comer, com o que tu vai vestir, preocupado, ansioso com a tua vida. Porque às vezes a gente pensa, olha para um cara rico, um cara cheio de dinheiro, cheio de bens, aquele cara é servo de mamon. Às vezes tem pessoas pobres que não têm dinheiro, que são muito mais servas de mamon do que uma pessoa às vezes que tem muito dinheiro. Às vezes essa pessoa que tem muito dinheiro, mesmo não sendo cristã, às vezes ela percebe que, cara, dinheiro não é tudo. Que eu tenho tudo isso e não foi a resposta para a minha vida. Então, às vezes ele consegue ser muito mais liberal com as finanças dele do que às vezes um pobre, um cara que tem dificuldade, ele está todo momento pensando, tem que pagar a conta, eu tenho que fazer isso, ai meu Deus, eu tenho que conseguir mais dinheiro, onde é que eu vou conseguir mais dinheiro? Eu vou fazer uns docinhos para vender, porque... E está constantemente pensando nisso e vive nessa preocupação. Não estou dizendo que tu não pode pensar, o que eu posso fazer para entrar um dinheiro a mais, não é isso que eu estou falando. Mas você viver preocupado. Preocupação com finanças é servidão das finanças. Posso falar? Fé, temor é fé ao contrário. Temor é você acreditar na capacidade do inimigo ao invés da capacidade de Deus. Temor é você acreditar mais no inimigo e na capacidade dele do que na capacidade de Deus. Você temer que você, meu Deus, caramba, como é que vai ser? O que a gente vai vestir? O que a gente vai comer? Isso é você acreditar mais no inimigo e na falta do que na abundância e capacidade do teu Pai Celestial que sabe que tu necessita de todas essas coisas. Faz sentido?
Então a questão é, uma das coisas de tu ver essa questão da servidão é isso. Cara, eu ando preocupado com as coisas do dia a dia, eu ando preocupado com as coisas naturais. E olha o que ele fala depois, ele fala então, não vos preocupeis quanto à vossa vida, tá? Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Uma pergunta, a vida é mais que o mantimento? Sim. Certo. A vida tu já tem? Sim. Quem te deu? Deus. O que é maior, a vida ou o mantimento? A vida. Você já tem vida? Já. Quem é que te deu? Deus. Teu e o mantimento, será que vai faltar? Não. O corpo é mais que o vestuário? Sim. O teu corpo vale mais que tua roupa? Sim. Você tem corpo? Sim. Amém. Deus vai suprir tua roupa? É basicamente o princípio que ele está mostrando aqui. E depois nós vamos falar mais sobre essa questão. Vamos aprofundar. Mas, basicamente, o ponto que eu quero mostrar aqui é que existe essa servidão das finanças. Isso não significa que, servidão das finanças é só para os ricos bilionários lá, o Bill Gates e tal. Não, meu irmão. Você pode estar na situação que você está e ser servo das finanças porque você está sempre olhando para as finanças e, meu Deus, será que vai ter o suficiente? Ou olhando para as finanças e, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Ou olhando para as finanças e, ei, Senhor das finanças, tu me permite fazer isso? Tu me permite fazer aquilo? Ou se não, você tem finanças suficiente, mas tu vive querendo mais. A palavra de Deus fala que o homem que ama as riquezas nunca se fartará dela. Amém. E cara, eu conheci pouco assim, mas meu pai conheceu mais, o filho do dono da Gerdau. Gerdau é uma baita empresa, multibilionária, não sei se é bilionária, não sei, mas é rica pra caramba. Ponto. Eu conheço o filho dele e, cara, o pai dele, ele é o primeiro a chegar na empresa e o último a sair numa cidadezinha do Rio Grande do Sul. Mano. Cara, tu ama a riqueza? Tu pode ter 3 bilhões na tua conta, você não vai se fartar dela. Porque você está servindo um outro Deus que não te satisfaz. Jesus é a água que te satisfaz e tu nunca mais tem sede. Então o foco é isso, tu foca em Deus. Se você vai pensar em algo, tua mente deve estar em Deus. Olha que interessante. A palavra de Deus fala em Salmos capítulo 1, fala: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Pois será esse homem que medita, que teme o Senhor, medita na lei dele de dia e de noite, será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará. Quem quer prosperar? Aleluia, irmão! Glória a Deus! Aleluia! Amém! Né? E você já é, amém? Só que quero ver a manifestação da sua prosperidade, amém? Aleluia, glória a Deus. Aqui fala aqui, aquele que medita na palavra de dia e de noite, sabe por quê? Porque tu servir a Deus, não servir a mamão, é você pensar tudo sobre Deus e o reino dele e pouco ou quase nada das finanças. Amém. Então quando você foca em Deus, você põe Ele em primeiro lugar, você foca no reino dele, o dinheiro não determina nada, o que determina é a palavra do Senhor. O dinheiro não vai ser um empecilho, vai ser a ferramenta dada por Deus para você manifestar em abundância o que Deus quer fazer através da tua vida. Deus não é um Deus mirrento, Deus não é um Deus pobre, Deus é um Deus de abundância, é um Deus rico. E se tu entrar na prosperidade de Deus, mano, você vai provar a abundância. Amém. Você vai provar a abundância financeira, porque exatamente você não está focando em finanças. De novo, Deus às vezes está esperando a gente colocar o nosso coração no local correto de finanças, para que a gente então possa provar a abundância de finanças na nossa vida. Porque daí isso não vai te contaminar, não vai te destruir. Tem muitas pessoas que, cara, tudo que eles conseguem pensar, Senhor, Por isso que vende muito lencinho abençoado, aguinha abençoada. Vem aqui, nós vamos orar para essa aguinha nós vamos comprar isso aqui, você vai levar para casa e você vai ser próspero. Cara, isso não é de Deus. Ou põe a água lá do lado da TV. Isso não é de Deus. Eu estou dando exemplo disso aqui. O que eu estou querendo dizer sabe por que vende? Ei, vem aqui e faz tal coisa e você vai ganhar tal coisa. Vende, porque o pessoal está olhando dinheiro. Eles falam, olha, se tu der isso aqui, você vai ganhar tudo isso aqui. E o pessoal às vezes vem e você pensa que ele está fazendo aquilo ali com o coração correto para com Deus. Não é, ele está fazendo isso por avareza, ele quer ganhar recompensa. Tu deve sim ter o entendimento de que o que tu planta, tu colhe. Você deve sim ter o entendimento de que, cara, Deus vai dar 100 vezes mais aquilo que tu dá. Você deve ter essa expectativa. Mas uma expectativa não significa que é o teu foco e a direção onde você vai. Tá entendendo? Sabe por que
Tem como tu pegar a palavra de Deus por ganância e fazer muito dinheiro com isso? Porque as pessoas que estão na plateia são gananciosas. Você pega pessoas gananciosas, com um pastor ganancioso, eu faço vocês acreditarem que se vocês derem o que vocês têm, vocês vão ter tudo e nunca mais vai ser... E faz você focar ainda mais nas finanças, eles te dão o dinheiro deles, mas não está baseado na palavra de Deus. E daí não dá fruto. Trabalho o foco da plateia, que não é. Exato. Então, a verdadeira finança, ela foca o seguinte: coloca Deus em primeiro lugar. Não te preocupa em relação às finanças. Se você vai dar para Deus, óbvio, nós vamos falar disso depois. O fruto natural vai ser, meu irmão, você vai ser liberal com as tuas finanças. Sim, pessoal, ninguém vai voltar de tarde, né? A razão, a resposta disso, eu vou falar depois, a resposta disso é que você sim vai dar. Você sim vai ser liberal. Você sim, por quê? Porque, cara, você está querendo estabelecer o reino de Deus. E você, as tuas finanças vai ir na direção daquilo que você almeja, certo? Seja mais dinheiro ou seja o reino de Deus. Faz sentido? Sim. Então, a gente está no momento de perguntas. Tem alguém aqui com alguma pergunta? Por favor. Cara, só um minuto primeiro. Vocês entenderam? Sim. Amém. Fez sentido? Sim. Tá fazendo sentido? Tá linkando? Então tá, vai, irmão. Amém. Ainda tem uma pergunta do outro. Pode, não tem problema. Ô, Natan, lá quando ele falou assim, que ele falou, bom mestre. Sim. E aí Jesus falou, bom só é Deus. E aí se ele achasse que Jesus era Deus, ele falaria bom de novo. E aí ele não falou, ele só falou mestre. Sim. Mas o certo é ele falar bom ou não? A questão é que Jesus ele viu que no coração daquele homem, ele não estava reconhecendo Jesus com quem ele realmente era. Tanto não estava reconhecendo porque o Senhor que ele servia era as riquezas. O Senhor percebeu que o que tinha no coração... Interessante outra coisa, para acompanhar isso. Teve pessoas que Jesus falou, vem e me segue. Tem pessoas que chegaram e falaram, Senhor, eu quero te seguir. O Senhor falou, olha, o filho do homem, o pássaro tem ninhos, as raposas têm covis, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Basicamente, não é que o Senhor não tinha casa, tá? Ele tinha casa para ir. Ele basicamente, eu não tenho morada certa. Basicamente dizendo, tem certeza? Não porque Deus não queria que aquele homem seguisse aquele homem, mas porque Jesus ama tanto você, que não vai deixar você entrar numa que ele sabe que você não está pronto para aguentar. Então ele vai falar, me segue, sendo que você não está pronto para isso. Daí ele fala o seguinte, olha, quando você vai construir uma torre, você não se assenta para saber os custos? E para ver se realmente você vai poder terminar aquilo que você começou? E se um rei, ele entra em guerra contra o rei com 10 mil homens, contra um rei que está vindo contra ele com 20 mil homens, ele não se assenta primeiro para ver se ele tem como ganhar com 10 mil homens aquele rei que vem contra ele com 100 mil homens? Se de outro modo ele vai mandar mensageiros para tentar achar um acordo de paz. Então basicamente dizendo, cara, tu deve contar os custos de servir a Jesus. Amém. E para quê? Para que tu não entre 20%, porque 20% não dá. Para que tu entre 100%, para que tu entenda, para que tu sente, pare, veja e fala, cara, isso requer uma entrega total. E daí Deus quer que você faça isso. Ele quer que você fale, eu quero uma entrega total, eu entrego tudo, Senhor, eu me entrego para você. É a mesma coisa esse cara. Então Jesus, ele viu que ele não estava reconhecendo ele, o Senhor Jesus, como o Salvador dele, tanto que ele estava querendo ver uma maneira que ele podia ser salvo. Então por isso ele já lançou essa, tem um só bom que é Deus. Certo? E daí depois ele falou, vende tudo que tem e vem e me segue. Basicamente para mostrar, cara, você não me reconhece como Salvador da tua vida e você na verdade serve outro Deus que é as finanças. Entende? Então ele tentou tirar o engano que estava no coração daquele homem dessa maneira. Amém. Certo? Mais alguém tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta aí? Tem que separar. Vai separar vocês aí, não dá certo não. Tá aí, alguém tem mais uma pergunta? Faça perguntas, pessoal. Pode fazer perguntas. Não fiquem envergonhados. Vai, por favor. Não, só falando uma coisa sobre o que você estava falando. Eu vi uma entrevista da Luísa Trajano, que é bilionária, dona da Magazine Luiza, falando sobre... Perguntaram para ela sobre o amor ao dinheiro. E ela falou, eu não sou rica, eu estou rica. E aí ela falou que o dinheiro não era dela, o dinheiro estava com ela. Então, mesmo sem... não entendendo que, na verdade, é uma questão de Deus, sim, uma questão de vida, necessariamente. Eu acho que ela entende as leis espirituais. Exato. Então, ela prospera, mesmo ela não entendendo o porquê, mas ela entende o conceito? Sim, com certeza. A questão é, e é muito interessante isso, porque
se tu for parar para pensar logicamente, faz todo sentido, porque tu não tem ninguém que é rico, a não ser nós somos filhos de Deus. Nós somos ricos, nós somos filhos do rei. Mas, tipo assim, com a questão das riquezas financeiras, não tem ninguém que é rico. Realmente você só pode estar rico, porque no momento que tira a tua riqueza, você era rico e agora não é mais. Se tu é algo, você não tem como deixar de ser. Se você é aquilo, verdadeiramente é da tua natureza. Então é um princípio pra tu ver. É aquilo que eu tava falando. Às vezes as pessoas que têm muito dinheiro percebem que, tipo, cara, eu só tenho todo esse dinheiro porque eu utilizei do dinheiro de maneira correta, investi certo, e eu estou rica por causa disso. Então não é uma questão que é garantida a mim essa riqueza. Eu tenho que gerenciar de maneira correta para poder ter isso. Na lógica do mundo. Tá? Existe um gerenciar na lógica de Deus? Óbvio, existe. Tá? Por isso que, às vezes, fala, vamos fazer um estudo sobre finanças. Pensa que vai falar, você ganha tanto, você vai tirar 30% e vai investir. Não é disso que nós vamos falar aqui. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de princípios espirituais, de entender a posição que está, para que realmente a bênção do Senhor, que já é sobre a tua vida, possa prosperar, possa manifestar. Tu nunca vai ser mais próspero do que tu já é hoje. Tu recebe o reino de Deus quando tu aceita Jesus como Senhor e Salvador. Só precisa deixar que a tua fé se torne eficaz através de todo conhecimento, do conhecimento de todo bem que em ti há por Cristo Jesus. Então, com certeza, tem pessoas que percebem isso mesmo sem um princípio bíblico, né? Tem alguém com mais alguma pergunta? Sim, irmã. Você falou, né, de várias situações de vocês terem a questão resolvida minutos antes, no dia. E já teve algum dia de não acontecer no dia, no momento que vocês precisavam? Já teve, eu acho que eu me lembro de 2 vezes. Nenhuma das vezes nunca aconteceu. E eu acredito que, obviamente, a culpa não é de Deus. A culpa não é de Deus. A questão, nós vamos falar sobre isso, mas Deus, ele não faz necessariamente dinheiro aparecer na tua carteira. Tem meios estipulados por Deus de como as coisas funcionam no reino de Deus. Uma das maneiras é que Deus, ele utiliza pessoas para manifestar as finanças no reino dele, seja na tua vida, seja na vida de qualquer outra pessoa. Então, às vezes, o bloqueio não está nem acontecendo na tua fé, mas sim está acontecendo na pessoa que Deus está tentando levantar para te suprir algo. Por exemplo, um exemplo foi quando a gente precisava trocar o carro. O carro começou a dar problema, e a gente orou, falou, Senhor, em nome de Jesus, precisa trocar o carro. E daí a gente começou a orar, a gente estava orando durante um mês. E daí um irmão, ele liga para nós às 11 horas da noite. Eu e a Márcia, a gente estava tendo tempo junto e um tempo normal, tá? E daí eu... Corta. Mas nós somos casados, então... Sinto muito. Então... Não, tô brincando. Ninguém perguntou nada, né? Putz, eu entrei sozinho nessa banana. Putz, grilo. Corta, volta. Então, a questão é o seguinte... ligaram 11 horas, daí eu falei, meu irmão, o cara não sabe que o horário do céu acaba às 8, mano. Cara, depois das 8 não tem essa. Acabou, o céu fechou, não tem o que fazer. Não, eu pensei assim, cara, um dos dois, ou é bênção ou é problema, né? Já tipo, oi, que era no computador, né, vídeo chamado. Oi, tudo bem, irmão? E ele falou, cara, o negócio é o seguinte, eu já tô há um mês com isso no meu coração, eu quero trocar de carro, um mês, eu estava orando há um mês. Orando mesmo não é tipo, Senhor, nos dá um carro, tá? É tipo assim, Senhor, a gente precisa de um novo carro, obrigado por suprir nossas necessidades, obrigado por um novo carro. E daí quando você lembra de novo, você não pede de novo. Senhor, supre um carro, você fala, obrigado, Senhor, que tu já supriu, obrigado, Senhor, que está tudo movendo para tu suprir essa necessidade nossa. E daí um mês, o cara liga e ele fala assim, cara, estou com um mês isso no meu coração, de dar um carro para vocês. E daí a gente falou, nossa, glória a Deus, ele deu o carro dele para nós e tal. Ele e mais 2... Oi? Que nós ficamos um mês, né? Orando, é o que eu falei. Tentando fechar, né? Comprar um carro e nada estava dando certo, né? Para esse fechamento, porque a gente sempre... A gente não sabia como é que a gente ia ganhar o carro, se ia ser através do, né, meios... Exatamente, porque a gente sempre age na questão da fé de se mover dentro disso. Então, nós vem, meu amor, aqui, ó. Tentando comprar esse carro, muito obrigada. Comprar esse carro e
não conseguia, nada fechava. Taxa de juros, parcelas, os carros, não, né? Isso é importante também a gente estar complementando, né? Não fechou. Você está falando da caminhonete, isso? Isso. Que nós queríamos aquele carro, o Duster. Duster. Eu queria muito Duster, porque eu queria um porta-mala grande, aquela coisa toda por conta da nossa Sarinha. E íamos vir para São Paulo, né? Um carro melhor, mais novo. E nada fechava. Porque eu não sei se você já contou alguns testemunhos, porque a gente sempre deu essa posição depois que o Senhor falou pra gente, eu falei. né, que ele não ia ia contar pra suprir ninguém. tudo, todas as nossas necessidades. Então ninguém sabia, assim, que a gente tava, tipo, nossa, Não, sabe, ninguém irmão? sabia que a gente uma ia- dificuldade, o carro que a gente tem, nossa. Quebrando. Se Deus pudesse tocar no coração de um irmão bondoso, um irmão querido. Daí tu começa tipo, né, irmão? Glória a Deus, aleluia. Vamos levantar um clamor pro Senhor amolecer o coração daquele irmão, né? Aí, né, vamos comprar o carro e nada de fechar, nenhuma alegria, nenhuma alegria pra comprar, né? Tá, e daí ele ligou. Ele ligou. Tá, E daí ele falou de um mês. um mês. Isso, tá. E aí, Mas faltava 2 o semanas ponto é pra outro, gente- mas o ponto é outro. O ponto que eu queria dar, o cara falou, tô há um mês com isso, e tinha mais 2 pessoas que sentiram no coração no mesmo momento de dar. Então tinha 3 pessoas querendo dar carros pra nós. A gente orou por um carro, tinha 3 pessoas querendo dar carros pra nós. é assim, gente. Tá? E a questão é, e a gente sem falar nada pra ninguém. Tá? E a questão é que às vezes Deus ele pode estar tocando no coração de uma pessoa, mas aquela pessoa ou o inimigo está tentando barrar ela para ela não ter fluir financeiro, para que ela não flua, porque entende? Deus não quer só que tu abençoe, Ele quer que tu seja um abençoador. Então, para tu ser um abençoador, você tem que ser um abençoado. Então Ele quer que você entre nessa posição de abençoado, abençoador, para que tu possa provar da abundância. Então às vezes o Senhor está botando no coração daquela pessoa porque Ele quer abençoar aquela pessoa, e a pessoa não está percebendo, ou está se fechando, ou não quer. E às vezes para nós pode ter um atraso, que não necessariamente é com a nossa fé. Pode ser da nossa fé sim, pode ser a gente que está limitando Ele, pensando de maneira pequena e tal, quando Deus quer algo maior. Já vai, Deus quer algo maior. Mas pode ser isso também, pode ser no caso de outra pessoa. E a gente vai falar mais sobre isso. E o mais interessante é que vocês estavam orando a Deus, estavam acreditando na palavra dele, mas vocês não ficaram sentados, vocês foram na... Sim, fomos dando passo em direção, devagarzinho, para ver, tipo, se aqui vai fluir, ou aqui, ali. Não, não é Fechou. ali. De qualquer Ah, forma, tá. deu. Fala, irmão. De qualquer forma, não deu, né? Sim. Porque não era ali. Não era para ser por ali, O exatamente. Senhor estava querendo suprir Essa necessidade. Eu sempre lembro da rainha Esther, né? Que tinha outra rainha que não quis fazer a função dela e demorou 1 ano para ela Sim, pegar esse novo cargo, digamos assim, né? sim. Então, às vezes, Deus pediu para uma pessoa fazer alguma Aham. coisa e o tempo da outra Se levantar preparar. é esse tempo, né? Sim. Que pra gente parece ser um atraso, É. mas é que Deus deu um jeitinho. exatamente. Porque Deus nunca atrasa porque a tua prosperidade já foi paga 2.000 anos atrás. Tudo que tu vai ter, que tu vai experimentar, não é que agora Deus está te dando. É só te falar, Deus não está fazendo nada hoje. Entenda o que eu quero fazer? Ele já fez há 2.000 anos atrás. Quando Deus move hoje, Ele está movendo naquilo que Ele já liberou 2.000 anos atrás. Então Ele não está prosperando ninguém hoje, Ele não está curando ninguém hoje, Ele está manifestando aquilo que já foi pago. Então se tu entende isso, não é uma questão de eu prosperar, é uma questão de eu sou próspero e daí manifesta. Então Deus Ele não atrasa nunca. Então o problema é sempre entre nós aqui, se eu não estou criando o suficiente, daí tem os princípios. Fala, irmãzinha. Eu queria falar uma coisa rapidinho, que eu estava trabalhando de autônoma, e aí eu fui trabalhar esse dia, e aí foi super ruim, eu tirei o dinheiro só pro almoço. Sim. Não tirei dinheiro para casa, para pagar contas, nem nada. Eu fiquei revoltada com essa situação que eu estava vivendo ali. Aí eu orei a Deus, eu falei assim, Deus, amanhã eu vou trabalhar, só que eu quero entregar o meu dia, o meu trabalho, tudo que eu fizer, todo o dinheiro que entrar na minha mão, eu quero entregar todo ele para Ti. Uau. E aí eu fui, justamente esse dia eu tirei para o almoço, para a janta, para pagar todas as contas. Ele fala, bem hoje que é pra você, Senhor. Pô, não devia ter falado nada, né? Eu tô brincando. Não pensei em nada, eu trabalhei todos os dias, no dia ali, aquele dia especificamente. Sim. Chegou a noite e falei assim, tá aqui, Senhor. Glória a Deus. E aí eu fui trabalhar o outro dia e aí Deus supriu a Foi abundante. necessidade do dia. Uma pessoa ali me convidou pra almoçar. Amém. Aí minha tia foi lá em Glória a casa e falou assim, Jesus. eu tô indo na tua casa te levar algumas coisas pra gente comer. Glória a Deus. E aí as Amém. coisas foram acontecendo. Glória a Jesus. Amém. Amém, irmãos. Já fechou o tempo. Se tem mais uma pergunta, alguma coisa, guarda para o próximo. Pode ser? Então, glória a Deus.